Essa história vai te mostrar o quão fatal um divórcio após anos de casado com uma honradinha pode ser. Aproveite e já deixe um like e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse. Carlos sempre foi um homem trabalhador e dedicado. Aos 40 anos, ele havia construído uma vida que parecia perfeita aos olhos dos outros, e uma casa aconchegante nos subúrbios, um emprego estável como gerente de vendas em uma empresa respeitável e uma esposa, Fernanda, com quem estava casado há 15 anos. No entanto, por trás das portas fechadas, a realidade era bem diferente. Fernanda sempre foi uma mulher fria e distante. Carlos tentava entender o comportamento dela, mas a verdade é que o amor que um dia os unira havia se dissipado ao longo dos anos. As conversas tornaram-se raras e as demonstrações de afeto praticamente inexistentes. Ele se esforçava para manter o relacionamento vivo, mas a cada tentativa, sentia que estava lutando contra uma parede intransponível. Quando Fernanda finalmente pediu o divórcio, Carlos ficou chocado. A notícia foi como um golpe brutal, ele não esperava que as coisas chegassem a esse ponto. O processo de divórcio foi desgastante e doloroso. Fernanda exigiu a casa em que viveram juntos, alegando que era o lar da família e que ela precisava dele para criar os filhos mesmo que os filhos já estivessem crescidos e morando em outras cidades. Carlos ficou devastado ao perceber que perderia não apenas sua casa, mas também a estabilidade emocional que ela representava. Ele tentou negociar, oferecer um acordo mais justo, mas Fernanda estava irredutível. Com a ajuda de advogados experientes, ela conseguiu tudo o que queria. O tribunal decidiu a favor de Fernanda, e Carlos se viu condenado a pagar uma pensão alimentícia alta todos os meses. O valor era exorbitante e consumia quase metade de seu salário. Ele não conseguia entender como sua vida havia mudado tão drasticamente em tão pouco tempo. A casa onde ele havia passado tantos momentos felizes agora pertencia a outra pessoa, e ele estava prestes a ser despejado de sua própria vida. Mudou-se para um pequeno apartamento em um prédio antigo e mal conservado no centro da cidade. O lugar era escuro e apertado, as paredes eram finas e ele podia ouvir os vizinhos discutindo ou ouvindo música alta até altas horas da noite. O cheiro de mofo permeava o ar, e as janelas estavam tão sujas que mal deixavam entrar luz natural. Cada vez que entrava naquele espaço exíguo, Carlos sentia um peso no peito, era como se estivesse vivendo em uma prisão. O apartamento tinha apenas um quarto pequeno com uma cama de solteiro e uma mesa improvisada feita com caixas empilhadas. A cozinha era minúscula, mal cabendo um fogão e uma pia, o banheiro tinha azulejos descascados e um chuveiro com vazamento constante. A cada gota d'água que caía no chão, Carlos lembrava-se da vida confortável que deixará para trás. Ele frequentemente se pegava olhando para as paredes descascadas e imaginando como seria viver em um lugar onde se sentisse verdadeiramente em casa novamente. A rotina diária tornou-se um ciclo interminável de trabalho duro e sofrimento emocional. Ele acordava cedo todos os dias para pegar o transporte público lotado até seu emprego. As horas passavam lentamente enquanto ele tentava manter o foco nas vendas e nas metas impostas pela empresa. O estresse era constante, seus colegas notavam sua mudança de comportamento, ele estava mais fechado, menos sociável. A alegria que antes irradiava dele agora era apenas uma sombra distante. Carlos se esforçava para economizar cada centavo possível, mas com a pensão alimentícia e as contas do apartamento, mal conseguia pagar suas despesas básicas. As refeições tornaram-se simples e repetitivas, muitas vezes ele se contentava com arroz e feijão ou macarrão instantâneo. Nos dias bons, ele se permitia comprar um pedaço de frango ou um ovo para complementar a refeição, mas isso ocorria raramente. As noites eram longas e solitárias, ele passava horas pensando em como sua vida havia mudado tão drasticamente. Muitas vezes se sentava à mesa improvisada com uma garrafa de cerveja barata na mão, tentando afogar suas mágoas na bebida enquanto assistia à televisão desligada apenas para ter algum tipo de companhia. Os fins de semana eram especialmente difíceis. Enquanto seus amigos saíam para aproveitar a vida, jantar fora ou viajar, Carlos se via preso em casa, sem dinheiro para sair ou fazer algo divertido. Ele tentava preencher o vazio assistindo à televisão ou lendo livros emprestados da biblioteca local, mas nada parecia aliviar sua tristeza. O sentimento de fracasso o consumia lentamente.
Ele se perguntava como poderia ter deixado tudo isso acontecer, como não percebeu os sinais do colapso do seu casamento. A culpa era uma companheira constante, ele se sentia responsável pela felicidade de Fernanda e pela desintegração da família que construíram juntos. Com o passar dos meses, Carlos começou a sentir os efeitos físicos do estresse acumulado. Ele perdeu peso rapidamente devido à má alimentação e à pressão constante no trabalho. As olheiras se tornaram permanentes sob seus olhos cansados, e seu cabelo começou a grisalhar precocemente. Olhando-se no espelho, ele mal reconhecia o homem refletido ali, as linhas de preocupação em seu rosto contavam histórias de dor e desilusão. As interações sociais tornaram-se cada vez mais raras, Carlos evitava encontros com amigos por vergonha de sua situação financeira. Ele não queria ser visto como um fracassado ou alguém que não conseguia cuidar da própria vida. A solidão se tornou sua única companhia fiel, ele passou a preferir ficar em casa a sair para eventos sociais. As festas de fim de ano foram particularmente difíceis para Carlos. Enquanto todos celebravam com alegria ao redor das mesas fartas, ele se sentiu isolado em seu pequeno apartamento vazio. O Natal passou sem presentes ou decorações, apenas um pequeno pinheiro artificial que havia encontrado jogado na rua lembrava-o da época festiva. O Ano Novo chegou sem promessas ou esperanças renovadas, Carlos não tinha expectativas sobre o futuro. Ele se sentia preso em um ciclo interminável de sofrimento financeiro e emocional, sem saber como sair daquela situação desesperadora. A vida continuou assim um dia após o outro, sem mudanças significativas ou alívio à vista. A luta diária para restabelecer sua vida financeira parecia impossível diante das dívidas crescentes e da pensão alimentícia implacável que continuava a drenar suas finanças. Carlos frequentemente sonhava com dias melhores e um emprego melhor remunerado ou até mesmo uma nova chance no amor, mas a realidade sempre trazia-o de volta ao mesmo lugar doloroso, o pequeno apartamento que parecia mais um túmulo do que um lar e as memórias de uma vida que ele nunca poderia recuperar. Ele começou a buscar alternativas para melhorar sua situação financeira, fez cursos online à noite sobre marketing digital na esperança de conseguir um emprego melhor remunerado ou até mesmo iniciar seu próprio negócio na internet. No entanto, cada tentativa parecia frustrada por falta de tempo ou recursos financeiros suficientes para investir em algo novo. As noites eram longas enquanto ele estudava após longos dias exaustivos no trabalho, muitas vezes caía no sono sobre os livros abertos ou na frente do computador cansado demais para continuar aprendendo algo novo. Com o passar do tempo e apesar dos esforços, Carlos percebeu que estava preso em um ciclo vicioso difícil de quebrar. As contas continuavam chegando enquanto suas esperanças diminuíam. O desespero começou a tomar conta dele, a sensação esmagadora de impotência tornou-se insuportável. Um dia, em meio à pressão crescente das dívidas, ele decidiu ir ao banco tentar renegociar algumas contas atrasadas. Ao entrar na agência bancária, a atmosfera fria daquele lugar parecia refletir seu estado emocional. Ele aguardou nervosamente enquanto observava outros clientes sendo atendidos. Quando finalmente chegou sua vez, ele explicou sua situação ao gerente. O olhar do homem atrás do balcão era impassível. "Sinto muito", disse ele com indiferença. "Não podemos ajudar você neste momento." Aquela resposta cortou como uma faca. Carlos saiu da agência sentindo-se ainda mais derrotado. A frustração acumulada levou-o a buscar consolo na bebida. Comprou algumas latas baratas no caminho para casa, sentindo-se culpado por mais essa escapada. Ao chegar ao apartamento, ele abriu uma lata após a outra enquanto assistia à televisão desligada. Naquela noite sombria com as luzes apagadas, ele refletiu sobre tudo o que havia perdido. O silêncio do apartamento parecia ecoar suas angústias internas. Os sonhos desfeitos pesavam sobre seus ombros como correntes invisíveis. E assim seguiu sua vida, um relato contínuo de sofrimento sem finais felizes ou soluções mágicas à vista, apenas um homem tentando sobreviver em um mundo que parecia ter esquecido dele completamente. Cada dia era uma luta pela sobrevivência enquanto ele tentava encontrar alguma luz no meio daquela escuridão interminável.
Nos meses seguintes, Carlos começou a notar mudanças sutis ao seu redor, e amigos distantes começaram a desaparecer gradualmente das redes sociais. Aqueles com quem costumava compartilhar risadas agora pareciam ocupados demais com suas próprias vidas felizes para perceber seu sofrimento silencioso. Ele frequentemente revisitou memórias antigas através das fotos guardadas em seu celular. Os sorrisos radiantes nas férias familiares passaram a ser lembranças dolorosas do passado feliz que agora parecia tão distante quanto uma vida passada em outra dimensão. Com cada nova notificação recebida no celular, seja convites para festas ou anúncios sobre promoções especiais, Carlos sentia-se ainda mais isolado. O desejo por conexão social tornará-se quase insuportável, mas ao mesmo tempo a vergonha impedia-o de buscar apoio. Uma noite especialmente difícil resultou em lágrimas silenciosas enquanto olhava pela janela suja do apartamento, e observando casais felizes caminhando juntos sob as luzes da cidade iluminada pela lua cheia. Uma dor profunda invadiu seu coração ao perceber quão só ele realmente estava. No entanto, mesmo diante dessa dor avassaladora, Carlos decidiu tentar mudar sua situação. Com determinação renovada após semanas mergulhado na tristeza, ele começou a procurar empregos adicionais durante seus horários livres. Passou horas enviando currículos online enquanto fazia networking com antigos colegas na esperança desesperada de conseguir algo melhor. Após semanas tentando encontrar novas oportunidades, a resposta finalmente chegou, uma entrevista marcada para trabalhar como vendedor em uma loja local. Embora fosse apenas um trabalho temporário, Carlos viu nisso uma chance real de recomeçar. No dia da entrevista, a ansiedade tomou conta dele novamente. Vestiu suas melhores roupas, aquelas que ainda serviam após meses sem comprar nada novo. Ao chegar à loja, a atmosfera vibrante trouxe lembranças dos dias antigos quando trabalhava em vendas. A entrevista correu bem, o gerente elogiou suas experiências anteriores e ofereceu-lhe o emprego imediatamente. Embora fosse apenas meio período, Carlos sentiu-se revigorado por ter conseguido algo novo. No entanto, as alegrias foram efêmeras. Com o novo trabalho vieram novas responsabilidades financeiras, transporte diário até lá além das contas mensais já existentes. E assim, mesmo com essa nova oportunidade, a pressão financeira continuou aumentando. Enquanto isso, a solidão persistia, e mesmo trabalhando novamente entre pessoas novas, Carlos ainda lutava contra aquele vazio profundo dentro dele. Os colegas pareciam distantes demais para estabelecer laços significativos, todos estavam ocupados demais vivendo suas vidas enquanto ele permanecia preso nas sombras. As semanas passaram rapidamente enquanto tentava equilibrar trabalho adicional junto às obrigações diárias, mas sempre acabava retornando ao mesmo ponto doloroso, aquele pequeno apartamento onde tudo começou. E assim seguiu sua vida, um relato contínuo de sofrimento sem finais felizes ou soluções mágicas à vista. Cada dia tornará-se mais difícil do que antes. Um homem lutando contra demônios internos sem fim à vista. E embora houvesse pequenas vitórias ao longo do caminho, o peso esmagador da realidade continuou sendo insuportável. Uma luta interminável pela sobrevivência num mundo indiferente às suas dores silenciosas. O que achou da história desse divórcio? Comente aqui embaixo e se inscreva no canal.